Olá, aluno do segundo ano, semana 3 e 4. Vamos agora, então, à correção da semana 3 e 4 do volume 3 do PET. Vai entrar aí o conceitos de ondas, e ele quis fazer um link aí, que a gente vai ver no terceiro ano, a dualidade onda-partícula, porque a onda, a luz, também obedece ela também tem um comportamento de onda, né? Então a gente vai ver algumas partes principais da onda aí, que é amplitude, frequência e período. Então o primeiro exercício aí fala que um corpo oscila preso a uma mola de constante K, 150 newtons por metro, em movimento harmônico. Completa sua vibração indo e voltando do ponto máximo de distância a percorrer 10 centímetros, sendo a metade da distância seu ponto de equilíbrio. Defina esse movimento. Gente, essa semana 3 e 4, ele vai fazer uma ligação entre óptica e ondas. A luz, ela tem uma natureza dupla, a gente fala dual. Ela tanto é partícula como ela é onda. Então ela tem esse duplo comportamento como onda e partícula. A onda, como onda, ela vai obedecer a um movimento harmônico simples, que é o que ele vai colocar aqui, que é um movimento natural da onda. Ele coloca isso para te introduzir, então, a parte de ondas, os conceitos principais da onda. E um dos conceitos é amplitude. Então, como ele fala aqui, ó, se a gente tirar os dados do problema, ele tem uma mola de constante elástica 150 newtons por metro. Então, a gente viu lá, a mola é a base do dinamômetro, do que mede forças. Então, quando a gente vai medir uma força numa mola, a gente faz o quê? A gente vê a constante elástica da mola, que é esse K, e multiplica pela elongação, pelo tanto que a mola comprimiu ou tanto que ela distendeu. Outra coisa que ele dá, que a distância é 10 centímetros. Bom, que é a variação de distância. Então, isso quer dizer que esse corpo aqui, ele vem entre o tanto que ele vem mais para cá e o tanto que ele aperta aqui, essa distância total é 10 centímetros. Se essa distância total é 10 centímetros, então ele sai 5 centímetros para cá e 5 centímetros para cá. Esses 5 centímetros, que é o máximo que ele distancia da posição zero dele, é justamente a amplitude. Então, a amplitude aí vai ser 5 centímetros. Então, ele pergunta aí na letra A, qual a amplitude? Então, a amplitude vai ser 5 centímetros. Depois, na letra B, ele fala, considerando que o bloco levou 100 segundos para completar 200 ciclos de oscilação, qual a frequência do movimento? Bom, frequência é outra característica da onda, que ela representa o quê? A quantidade de pulsos de vai e vem completos que ela tem por unidade de tempo. Então, se ele tem 200 ciclos, né, em 100 segundos, então são 200 dividido por 100. A frequência, a unidade dela é o inverso do tempo. Então, no caso aí, como o tempo está em segundos, a frequência vai ser o inverso do segundo, 1 sobre o segundo, é o hertz. A gente representa pelas letras Hz. Agora, na letra C, ele vem lá, voltando um pouquinho. Período é o inverso da frequência, é o tempo que é gasto para um ciclo completo, e a gente representa pela letra T maiúsculo, tá? Então, ele dá que a massa é 2 quilogramas, qual o período de oscilação do corpo? Então, aqui, ó, eu
tinha 10. O período, ele deu lá, quando é um sistema, no caso aqui, massa-mola, porque se fosse só a mola, massa desprezível, eu não precisaria considerar a massa, mas como eu tenho massa, é um sistema massa-mola, eu tenho a formulinha e é só aplicar direto a fórmula. A massa ele deu lá que é 2 kg e a constante elástica tem lá no primeiro enunciado 150. Então, eu vou dividir 2 por 150, vou achar a raiz disso e multiplicar por 2π, vou achar que o período é 0,73 segundos. Na 2 ele fala aí que a distância entre as posições extremas ocupadas por um pistão no decorrer do seu movimento de vai e vem é igual a 0,5 metros. E a velocidade média do pistão, quando se desloca da posição extrema para outra, é 0,4 metros por segundo. A partir desses dados, determine. Então, A, o período de movimento do pistão. Então, vamos lá pensar. O que é período? Período é o tempo para uma volta completa. Vai e vem. Se os extremos têm 0,5 metros, o vai e vem ele vai percorrer 2 vezes esses 0,5 metros. É um ciclo completo, vai até uma ponta e volta para a ponta de origem. Então, ele teria que percorrer num total de 2 vezes 0,5 metros, que seria 1 metro. Eu sei que velocidade é distância dividido por tempo. Então, ele deu que a velocidade é 0,4. O ΔS é 1. Então, o tempo que eu quero, o período, vai ser o tempo aqui, ó, para 1 metro e não para 0,5. Então, eu vou trocar aí, ó, o tempo, o período passa multiplicando 0,4, dividindo, eu vou ter então que o período é 2,5 segundos. Depois a frequência. A frequência desse movimento, a frequência é o inverso do período, né? Então, é só eu fazer 1 dividido por 2,5 e eu vou achar 0,4 Hz. Então, é isso. A gente acaba com isso. Esse PET volume 3 e que venha o PET volume 4. Estaremos aguardando. Até lá!